Maravilha, mais um podcast Universo do Seguro começando. Você que chega pelo tvuniverso.com.br ou no canal do Universo do Seguro. A partir de agora, mais um bate-papo. Vamos falar, claro, de comunicação no episódio de hoje, que começa em 5 segundos. Olha só, mais um episódio do podcast Universo do Seguro chegando e aquecendo corações. Eu já tô quentinho aqui, ó, com a meia da nossa convidada, Core Consultoria hoje. Natália, obrigado pelo presente. Precisamos, nesses dias de frio, né, ficar aquecidos. Claro, e a gente adora brindes e tal, e sabe que todo mundo gosta e deixa a nossa marca. E até aí embaixo tá escrito, né, deixe sua marca por onde passar. Que é para isso que a gente trabalha. Para deixar a nossa marca, tanto pessoal, profissional, quanto dos clientes, no caminho por onde a gente passar, ou seja, ser marcante. Um trabalho de marca ser marcante. Então, é daí que veio a ideia dessa meia. Olha o carinho que a Natália fala, né, da marca. Então, eu sempre te digo, ó, a minha meia da sorte é a da Core. Essa é a segunda já que eu recebo, graças a Deus, né? Fico bem contente e quentinho e com sorte, né? Porque essa meia aqui, além de linda, ela traz muita prosperidade, com certeza. O que você pensa, né? A Core, ela tá ajudando, claro, o mercado de seguros a se posicionar nesse contexto todo, bem complexo, né? Porque o mundo tá acelerado, a gente vê coisas, o noticiário bombardeando as pessoas, né? E ali a gente, com comunicação, trazer para o seguro no meio disso tudo acontecendo. É um desafio tanto, né? É um desafio. Na verdade, hoje eu vejo, William, que esse é um desafio para todos os mercados. A gente está num momento de alguma coisa que a gente não pode deixar de lado, que é essa enxurrada de conteúdo gerado por inteligência artificial ou com inteligência artificial. E a gente precisa separar o joio do trigo, né? Porque o lugar do conteúdo bom, que agrega, ele sempre vai encontrar o seu público. Mas hoje, algo que a gente tem que pensar é como usar a inteligência artificial a nosso favor, como ela é uma aliada da nossa produção, do nosso trabalho, e pensar muito, e aí eu acho que é a grande mudança que a gente tem que olhar qual é a ocasião que o meu público vai consumir esse conteúdo? Onde que ele vai estar? O que que ele vai estar? Por que ele está consumindo esse conteúdo? Porque com tanta enxurrada de conteúdo, né, cada vez mais a gente precisa ser marcante. A experiência importa. Então, isso é algo fundamental em todos os mercados. Né? Então, isso é algo que a Core está o tempo inteiro olhando, e a gente tem vários clientes no mercado segurador, e que é um mercado pulsante e que está assumindo cada vez mais protagonismo na comunicação, o que me deixa muito feliz. E a gente se sente parte desse movimento. A gente trabalha com seguros há 15 anos, a gente tem vários clientes da cadeia do mercado segurador e a gente faz parte desse movimento. Então, é isso. Então, essa é a nossa visão como consultoria de comunicação. Não, e até nesse sentido tem a questão da curadoria hoje, que é muito importante. Essa semana que passou, nós tivemos uma fatalidade com uma brasileira na Indonésia, né? E vimos várias fakes surgindo ali sobre o seguro viagem, pessoas falando que era muito caro, que não atenderia o caso da menina. Mas não, nós fomos lá e atuamos como curadores, né? É uma fatalidade, claro, até algumas pessoas questionaram, nossa, mas vocês estão fazendo matéria em cima da morte? E não, na verdade a gente estava ali explicando como é que o seguro de verdade funciona, como agir para fazer o translado de outro país para o Brasil, é algo que não é falado, né? Então, esse nosso papel como curadores também é importante, né, Natália? Sim, e atuar no momento que uma tragédia isso, né? Algo realmente que deixa todos muito consternados, mas é importante a gente aproveitar esses momentos que captam a atenção de muitas pessoas, até por uma questão de empatia, para a gente mostrar qual é o valor e o papel do seguro. Nesse caso, no viagem, mas eu vejo um movimento do mercado hoje muito relevante de querer ser mais protagonista, de sair de trás da coxia. Então, acho que também tem um clamor da sociedade para isso. Vejo o mercado com
um anseio de crescimento e de amadurecimento grande. A gente sabe que em países mais maduros, com economias mais maduras, o seguro ele está mais presente na vida das pessoas. Vejo hoje um grande esforço para que isso também possa acontecer no Brasil e, com certeza, isso passa pela comunicação. Com certeza. E nesse sentido também a comunicação autêntica, a autenticidade. A gente fala muito do marketing, né? Por exemplo, nas redes sociais, ostentação, por exemplo, né? Coisas que na realidade não se mostram verdadeiras. E as marcas começando a enxergar isso, né, Natália? Que é importante ter aquele DNA. Às vezes tem uma empresa que diz, eu sou super sustentável. Aí você vai ver no dia a dia, não é bem assim, né? Como é que você enxerga isso? Autenticidade na comunicação é fundamental. Ou seja, e na verdade não é só fundamental, é estratégico. E hoje a gente vê uma tendência na comunicação da vida real, né? A gente vê vários mercados, vê a própria publicidade se transformando, brincando com o que é diferente, o que antes a gente não falava. As pessoas querem ter contatos significativos. E também quando uma marca se propõe a fazer comunicação, sobretudo nessa questão, né, ESG, diversidade, que são temas hoje em que todo mundo quer se posicionar, mas nem todo mundo está pronto para se posicionar. Então, essa é uma construção, ela tem que acontecer, a gente tem que mostrar o caminho, a gente tem que... O grande segredo, na minha opinião, é você ser muito verdadeiro na sua comunicação. Tá, eu não estou pronto, mas eu estou no caminho. Então, isso é legítimo. Porque uma empresa, uma pessoa, a gente está sempre em evolução. Então, como é que eu comunico essa evolução de uma forma que seja positiva? Como é que eu mostro o meu caminhar? E cada vez mais isso tem afetado, inclusive, a escolha dos consumidores. E isso na gestão de crise é valoroso, isso que você está falando, né? Por exemplo, temos um problema aqui, aconteceu um vídeo. Hoje é 2 toques para ter um vídeo ali tirado de contexto e deu. Foi a marca pro brejo, né? Então, isso ajuda na gestão de crise também, né? Com certeza ajuda. É algo que a gente fala hoje para os clientes. No mundo da comunicação hoje está todo mundo muito mais suscetível a crises, porque todo mundo tem um celular na mão o tempo inteiro. Então, como é que a gente cria um colchão, uma poupança positiva dessa marca, para que na hora que você precise resgatar um pouco dessa poupança de marca, você tenha de onde tirar? Porque erros acontecem, problemas acontecem. E aí, como a marca lida com isso, faz toda a diferença. E mais, não é só a marca, é como as pessoas que estão à frente daquela marca lidam com isso. Porque também num momento em que todo mundo é um canal, todo mundo tem rede social, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo é um canal. E aí a gente tem o protagonismo dessa comunicação das pessoas, né? Tá bom, eu represento a Cor, mas eu sou uma pessoa que tenho convicções e eu tenho que estar em linha com o que é a marca que eu defendo. E isso abre uma oportunidade muito interessante, sobretudo para profissionais, consultores, como corretores, por exemplo, de que muitas vezes a marca do negócio deles está ancorada na marca deles mesmos. Então, isso pode ser muito valioso, porque aí você trabalha a sua marca e aquilo transfere reputação para a marca da sua empresa. Isso é muito valioso. Então, em momentos de mares revoltos ou mares calmos, a autenticidade é fundamental. Você ter pessoas que tenham uma comunicação clara, que estejam preparadas para... E que defendam a marca, ou seja, que possam se colocar como... Eu tô aqui por essa marca. Literalmente dá a cara a tapa, no Exatamente, caso, né? exatamente. E muitas vezes, eu já passei por isso, por exemplo, 15 anos de comunicação, em algum momento houve uma gestão de crise, né? Então, você usar essa crise muitas vezes como uma mola propulsora para resolver uma situação ali que não estava resolvida, né? O que você acha disso? Também é uma oportunidade, apesar da crise, né?
todo atrito é uma oportunidade de reposicionamento. É muito bacana quando a gente olha no Reclame Aqui ou ferramentas dessa natureza, que tem lá um item que é: você voltaria a fazer negócios com essa empresa? Olha que interessante você poder, num processo de erro, num processo de falha, você poder ser muito assertivo no atendimento, no acolhimento, a ponto de a pessoa, né, o consumidor entender que erros acontecem, mas ele tem a boa fé, ele está preparado, ele tem uma operação que está aqui para me ouvir. Então, eu sempre olho, quando eu vou ao Reclame Aqui, por exemplo, consultar uma marca, não só o número de reclamação, mas quantas pessoas, qual o percentual de pessoas que estão dispostas a fazer um negócio com aquela marca novamente. Porque isso mostra como elas foram acolhidas e atendidas. E muitas vezes, isso é algo que a gente ainda vê muito no mercado segurador também, que é uma dicotomia um pouco entre a área do cliente, né? Claro que todas as companhias estão o tempo inteiro pensando no cliente, mas muitas vezes a operação do atendimento do cliente, o saque, ele poderia estar mais próximo da área de comunicação institucional. Acho que isso teria um ganho muito grande, porque o pessoal da comunicação institucional está conectado com outros patamares de comunicação, com outras camadas, né? Até para tornar uniforme essa linguagem, né? Às vezes você liga para o lugar e fala, não, mas eu vi na televisão isso. Exatamente. Aí o atendimento não sabe, às vezes. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma evolução importante. E aí eu entendo que essa é uma evolução importante de negócios. Precisamos ser mais transversais. É claro que isso dá muito trabalho. Então, vocês têm cases na Core de seguradoras, por exemplo, que estão indicadas ao Prêmio Reclame Aqui muitos anos consecutivos, né? Exatamente. Então, esse é o segredo, ter essa vocês não são uma simples agência de publicidade. Não. É uma consultoria mesmo de A a Z ali, né? Exatamente. A gente tem essa vocação de olhar para o cliente como um todo. Assim, e é core. O nome da gente, ele vem da ideia de fazer comunicação a partir do core business, ou seja, uma comunicação que gera, de fato, um ganho para o negócio. A comunicação periférica, acessória, ela tem o seu valor, mas a comunicação, ela tem o potencial de mudar a chave do negócio. Então, é nesse lugar que a gente quer estar. É no lugar de protagonista junto com o cliente no negócio dele, né? Então, né, e eu acho que isso é um pouco do trabalho de todos os consultores. E aí também entram os corretores. Como é que a gente pode agregar valor para o negócio do nosso cliente? Um questionamento muito importante, né? E nesse sentido, Nath, né? Já é amiga, já. Nath. Então, Nath, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar ao posto de CEO da Core também, né? Organizando um timaço aí, estamos com o Barba aqui nos bastidores, um abraço pra ele, pra todo mundo, na verdade, da Core, né? A Vanessa, que é super amiga nossa. Enfim, exatamente. Se eu começar a citar o time, eu não paro, né? O Thiago também. Enfim, tem bastante gente na Core. Sim, Como é que é pra você, né? Como é que foi essa trajetória pra até chegar nessa posição de líder da empresa? Olha, eu comecei a minha carreira, eu sou formada em letras e em comunicação, com MBA em marketing. Comecei a trabalhar no mercado editorial logo, muito cedo. Eu fui trabalhar numa seguradora, que na época era Prudential, lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Tive esse primeiro encontro com o mundo dos seguros. E aquilo me chamou muita atenção, né? O propósito é muito nobre. Muito nobre. A gente dorme tranquilo de que está fazendo um trabalho, né? Honesto ali, regular, bem regulamentado, né? Não, e que traz valor para as pessoas. Né? Pode mudar a vida das pessoas. Pode mudar o destino de como elas lidam com momentos difíceis. E não só com os momentos difíceis, mas com serviço na vida e tal. Então, ali eu começo uma relação com seguros. Depois eu mudo para São Paulo, trabalho na Liberty. Mais adiante, eu vou trabalhar em agências, atendo Sul América, que é um outro mundo da saúde suplementar, que é um mundo também extremamente desafiador, porque plano de saúde, saúde suplementar, saúde é algo que é crítico,
e é um mercado nervoso, no sentido de pulsante. Mais adiante eu, né, vejo que há outras possibilidades de fazer comunicação menos focadas num pedaço e mais amplas, ou seja, olhando o cliente de uma maneira mais ampla. E aí começa a Core, né? A gente vem amadurecendo ano após ano. Eu começo a Core em 2016, a gente vai fazer 10 anos agora, no próximo ano, em janeiro. E tive muitas pessoas do próprio mercado que me abriram portas. Então a gente pode dizer que a gente trabalha juntos desde o início da Core, né? Exatamente. Porque a gente já postava os artigos em outros jornais que eu trabalhei, então a gente já era parceiro desde o início. Exato. E aí nasce a Core, e aí a empresa vai se estruturando, vai se organizando, e hoje a gente tem um time que eu considero que é um timaço. Nós somos hoje 18 pessoas na empresa. Cresceu, hein, Natália? Que legal. E é um crescimento muito sustentável, né? No sentido de que a gente vai crescendo, mantendo o DNA, mantendo o nosso jeito de trabalhar, de personalização, de entender onde é que a gente atua no corpo a corpo com o cliente, onde a gente pode ser mais escalável. A gente está passando nesse momento também por um processo de transformação. Eu, como empreendedora, estou muito inquieta com as transformações que a IA tem trazido para todos os mercados, porque não é só sobre usar ou não o ChatGPT. Não é sobre isso só. É sobre como, a partir de novas plataformas que a gente passa a ter acesso, como isso muda a nossa vida, como isso muda a nossa percepção de mundo. Como, por exemplo, a gente falou isso no começo da nossa conversa, como essa enxurrada de conteúdo feito pela IA, como é que isso pode interferir ou não no conteúdo orgânico, no conteúdo profundo. Então, hoje você tem uma série de possibilidades e é algo como a mentalidade muda. E a gente todo executivo, ainda ontem, eu estava num cliente com uma CEO e perguntei, e aí, o que vai acontecer com a inteligência artificial? Que é a minha inquietação aqui. E hoje até, isso eu acho que está ficando muito claro, a inteligência artificial corporativa, ela passa pela governança. Então, não é só sobre usar o Gemini, o ChatGPT, mas como que a gente cria governanças de modo que a gente tenha segurança, de modo que a gente saiba abrir aquela caixa preta e entender onde é que está o erro. Então, hoje na Core a gente está vivendo um processo, a gente tem uma consultoria hoje que está contratada para nos ajudar a fazer essa transformação, para a gente entender o que pode ser automatizado e o que eu preciso liberar tempo dos consultores para que eles sejam cada vez mais consultores, né? E fazer isso com responsabilidade, com governança, com proteção jurídica. Então, hoje é um tema que eu tenho estudado muito, muito. Tô com você nessas inquietações, viu, Natália? Nath, né? Porque realmente é algo que inquieta a gente que cria conteúdo, né? A gente usa muito o universo seguro, mas não para criar o conteúdo. No nosso caso, nós criamos o conteúdo bruto e a IA, ela termina. Ela faz ali a correção de pontuação, uma coisa mais rápida, assim. Então, a gente costuma usar assim, né? Não ele escrever para nós, mas ele só melhora o que a gente já escreveu. Talvez seja um meio termo, né? De como usar corretamente. Não é se usar, né? Porque usar vai ter que usar. Vai usar. A gente até conversou num episódio anterior aqui do podcast, que comparando, né? O corretor antes usava ali o papel com aquele papel carbono embaixo para poder fazer uma cópia. Isso não existe mais, né? Então a gente vai pensar daqui uns anos como é que não usava IA para fazer uma análise de risco, para fazer uma análise de dados, né? Grandes dados que nós temos, principalmente estatísticos, né? Inteligências artificiais, porque a gente usa a inteligência artificial. As inteligências artificiais hoje existem várias plataformas com modelos de treinamento diferentes e de evoluções distintas, né? Eu não sou uma especialista no assunto, mas sou muito interessada por isso. O próprio processo de treinamento dessas IAs vai cada vez mais. E é um gráfico que eu sempre gosto de ver sobre quanto tempo o Netflix demorou
para atingir 5 milhões de usuários. E, se não me engano, foram 3 meses. Quanto tempo o ChatGPT demorou para atingir 5 milhões de usuários no mundo? Tipo, dias. Então, a coisa é muito rápida. E isso afeta o cenário de marcas. Afeta o cenário do consumo. Afeta o cenário geopolítico. Então, é sobre isso. É um clique para mudar o mundo, é verdade isso que você está falando, né, Nath? Então, nesse contexto, a gente vê que tem muita coisa acontecendo rápido, né? A gente fica meio correndo atrás do rabo, né? Trazendo para o português direto, assim. Saiu uma trend nova hoje, saiu o bonequinho. Como é que faz, né, para a gente estar atento a tudo isso, mas manter um certo padrão? Vimos que a questão da trend dos bonequinhos da Disney, Pixar, por exemplo, já deu problema com direitos autorais. O ChatGPT foi processado aí, né? Por conta disso. E todo mundo usou. Como é que fica isso? Então, uma vez eu estava num summit e essa foi uma pergunta que surgiu, e aí a pessoa que estava lá no palco, eu não me lembro o nome do consultor, falou assim, gente, não é porque tem a IA, os valores, eles continuam. Direitos autorais, ética, governança, isso não mudou. Então, às vezes, a empolgação... Que parece que tá tudo liberado agora, né? A gente vê até a nossa marca usada, às vezes, sem autorização, né? Não é assim. Não é então, assim. E é aí que você, cada vez mais, ter uma consultoria de profissional pode fazer diferença para o seu negócio. O mesmo, negócios menores, né? Hoje também tem algo muito positivo com isso tudo, que hoje, se você entrar no ChatGPT e colocar lá, falar um pouco do seu negócio, e até quem não fez isso pode fazer aqui. Se não fez, já perdeu tempo, já tinha que ter feito, né? Então, assim, botar lá, escrever um pouco sobre o seu negócio, não é para colocar informação confidencial, mas enfim. Isso jamais, né? Inclusive, jamais. Cibersegurança é importante. Exato. Então, assim, um pouco do seu negócio, qual é o seu objetivo e tal. Eu assim, me dê aqui, o meu objetivo como consultor, como corretor é isso, me ofereça aqui um plano de aprimoramento de comunicação para minha empresa. O ChatGPT vai te entregar algo que vale a pena ser visto. Claro, você vai ter que pensar em cima. Então, o ChatGPT, mais do que um corretor, né? O ChatGPT e outros, ele te ajuda a pensar. Então, essa é uma solução para empresas menores, sobretudo empresas que têm um consultor, assim, uma pessoa que está com a imagem, que é o cara que está no negócio, que está na rua vendendo, que está não sei o quê. Então, como é que ele pode usar isso em seu favor? Hoje tem inúmeros cursos na internet sobre como melhorar a sua comunicação, seu posicionamento nas redes. Então, e aí, de novo, entra o papel do curador, né? Como separar o joio do trigo. Mas é o mundo de hoje, é a vida. É o jogo, né? É o jogo. Tem que ser jogado. É o jogo. É isso mesmo, muito bom, viu, Nath? Antes da gente encerrar, né, temos mais 5 minutinhos, vamos falar justamente disso que você vinha falando do branding, do posicionamento, né? Os corretores viram que a gente ia te entrevistar e já pediram dicas. Então, todo esse posicionamento precisa ser pensado e pode ser bem estruturado com algumas dicas, algumas ferramentas, imagino eu. Primeiro, né, voltar back to the basics, assim, mais do que comunicação e posicionamento, é política, como é que eu vejo isso, como é que isso acontece na minha empresa hoje. Você diria assim, se não for genuíno, por exemplo, a questão da diversidade LGBT, nem posta, deixa passar, né? Não posta. Ou você pode até, em alguma medida, falar sobre o tema, sim. Mostrar um interesse genuíno sobre isso e falar até que sua empresa está buscando, evoluindo nesse lugar, mas tem que ser genuíno. E eu vou te falar, vou pedir licença para compartilhar aqui um caso pessoal que mostra muito bem como é que está sendo, como é que as coisas são voláteis. Eu sou casada com a Ana, que é minha sócia, a gente é casada há 10 anos, vai fazer 10 anos de casadas agora. A gente tem um filho, o Arthur, que vai fazer 9. É o nome do meu irmão. Olha, um abraço pra Ana, inclusive, que tá assistindo. Um abraço pra Ana e pro Arthur. O Arthur vai fazer 9 anos. O Arthur faz parte da primeira geração de crianças que teve uma certidão de nascimento no modelo novo
que não diz mais nome do pai, nome da mãe, nome do avô paterno, nome do avô materno, e diz filiação e nome dos avós. Entre outras mudanças que houve naquela época. Na época, a gente foi muito assediado. A gente até participou de uma reportagem no Jornal Nacional. E, na época, a gente foi muito assediada por marcas querendo, assim, para fazer conteúdo. A gente fala, né, o Pink Money, né, que fala. Exato, sim, fazer conteúdo, participar de focus group e tal, porque o mercado estava muito efervescente nessa questão da diversidade, todo mundo queria aprender a falar com esse público, tinha ali um boom desse tema, né? E lendo hoje, a parada aconteceu aqui em São Paulo esse final de semana passado, eu estava lendo o agente da Pablo falando que esse ano ele fechou 2 contratos. Ela fechou 2 contratos de conteúdo. Não sei se o número exatamente é esse, eu posso estar enganada. Mas, assim, em outros anos foram muitos mais. Então, você vê o afluxo do investimento mudando de lugar. O que é isso? Isso significa que aquilo deixou de ser prioridade para determinadas empresas. Mas as empresas onde a diversidade é genuína e aquilo faz parte de uma decisão de negócio e um compromisso ético, ali continua. Ali continua a política, isso é de longo prazo, então é sobre ser e não só parecer. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar para a comunicação o tempo inteiro. É claro que não basta ser sem parecer, mas também não pode só parecer. Então, a comunicação é esse jogo sobre o que eu sou, como eu comunico isso, como eu comunico minha evolução. Ah, mas eu tenho que estar pronto para comunicar? Não. Você pode comunicar a sua evolução. Você pode se colocar num espaço de aprendizado, de cocriação, de avanço, né? E às vezes eu sinto, isso é uma coisa que eu percebo, muitas vezes as marcas querem comunicar só quando elas estão totalmente prontas. Não só sobre isso, sobre outros temas também. É claro que a gente precisa ter fatos concretos, dados, senão também é uma comunicação vazia, mas a evolução é importante. O mundo também está mudando, né? As empresas não são super-heróis, super-heroínas. Tem um lado, né, da comunicação que é uma enxurrada de conteúdo meio frio, mas por outro, o conteúdo que traz autenticidade e verdade, ele ganha cada vez mais valor. Então, essa dinâmica, ela é fundamental, assim. Então, é isso, é sobre essa conversa aí que a gente tem que trazer. Profundo o que você disse, hein, Nath? Tem toda uma questão global aí também, né? Vemos as Big Techs, por exemplo, que antes eram totalmente pró-diversidade, já estão pensando às vezes, claro que né? a gente Depende da também não política pode, nesse né? caso, né? Exato, depende da política e depende também da agenda de negócios, depende da agenda de uma série de agendas que não necessariamente elas estão explícitas, mas liderar é sobre como saber navegar nesses mares calmos e turbulentos. E por isso o papel da liderança é cada vez mais fundamental, como liderança comunicadora, liderança visionária, liderança inspiradora. E a comunicação ela também ajuda nisso. E é isso que eu gosto de falar, né? A comunicação, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu preciso melhorar minha comunicação, eu tenho que ser um orador fantástico. Talvez, não tenho certeza. Não adianta falar bem também não ter conteúdo, né? Não, mas não é só isso. Às vezes a pessoa, quando fala assim, eu quero ser um bom comunicador, ela já logo pensa como usar o microfone, como subir no palco. Aí eu pergunto para ela assim, mas quantas vezes você tem que fazer isso no seu dia a dia? Eu quase não faço isso. Eu falei, então talvez você, antes de pensar no palco, você tem que pensar na sua comunicação relacional, na sua intencionalidade de comunicação, na sua comunicação com sua equipe. Então, assim, comunicação, a gente usa essa palavra de uma forma ampla, mas ela tem vários estratos, né? Como é que eu lido com as minhas relações, como é que eu entro numa reunião, como é que eu me posiciono frente a um desafio com a minha equipe. Então, e claro, em última instância, como é que eu uso o microfone
Mas não é só sobre isso, né? E isso é muito que baseia a minha atuação como consultora de comunicação, né? Então, assim, são vários estratos de comunicação. E até quando eu dou treinamento sobre isso, eu quero trazer a pessoa para assim, tá, mas quantas vezes você vai dar uma palestra para 800 pessoas? Ah, não, nunca fiz. Então, vamos repensar a base, intencionalidade. E uma coisa que eu sempre falo, né? Já entrando nessa parte de treinamento e tudo, gente, o PPT vem por último. PPT é totalmente dispensável, na verdade, né? Totalmente não, em algumas... É que eu não gosto, viu? Eu gosto de falar. Eu acho que o conteúdo tá na pessoa. Em alguns momentos você precisa ter um suporte imagético. Eu tô falando do PPT, podia ser outra coisa. Mas às vezes as pessoas vão se preparar para uma reunião, ela logo quer ver o que ela vai botar no PPT. Eu falo, não, cria a história. Como é que você vai se conectar com aquela pessoa que está ali do outro lado? Qual é o interesse dele? Qual é a agenda dele? Qual é a agenda do teu cliente? Por que ele está aqui na sua frente hoje? E qual é a tua agenda? A boa negociação, a boa comunicação, ela é esse encontro entre a minha agenda com a tua agenda. É o win-win, né? Exatamente. Que no mundo hoje não tem espaço para outra coisa. Então, mas transformar isso em método de comunicação, em como fazer isso, é muito bacana. É muito bacana. Eu sou muito apaixonada por isso tudo, entendeu? Então, isso é um pouco o que inspira a nossa atuação na Cor, né, no contato com os clientes, no contato com o mercado. É isso, assim, essa é a comunicação que vai além da marca, que vai na pessoa, que comunica pessoa com pessoa. Eu quero entender o que tem ali por trás daquela marca. Quem é que está fazendo aquela marca? Quem é você? E hoje as pessoas, né, precisam pensar na sua marca pessoal. E tem uma frase que eu acho que até já te falei isso, né? O que as pessoas falam quando você não está na sala? Falamos na Digital Insurance Week. Exatamente. Que foi, aliás, sucesso. Mas é isso. Então, aqui está um pouco de como eu penso isso, como isso se reflete em como a gente conduz os negócios na Cor, em como a gente treina as equipes, enfim. É isso. Que maravilha, né? E quando bate-papo bom, é assim mesmo. A gente tira o roteiro para lá e fica no bate-papo, né? Fizemos um roteiro aqui, mas foi realmente uma conversa, né? Conteúdo puro, assim, que é legal. Teríamos, claro, muito mais horas de bate-papo, com certeza. Fica aquele gostinho de quero mais para voltar de novo, viu, Nath? Fica o convite para a Digital Insurance Week parte 2. Inclusive, ó, você que está assistindo, está confirmado em outubro, no dia 13, um dia depois do Dia do Corretor, começa a segunda edição da Digital Insurance Week com surpresas. Inclusive, vai ter uma ação presencial aí. Já estão convidados, viu? Com certeza, conte conosco. Até queria aproveitar esse momento final aqui e fazer uma provocação. Muita gente me pergunta dicas e tal. Eu falei algumas coisas aqui, mas também, quando a gente postar esse conteúdo, eu vou disponibilizar no meu LinkedIn algumas dicas práticas. Links que as pessoas possam consultar, livros, compartilhamento de conteúdo. Então, te proponho a gente fazer isso. Fazer aí uma collab e disponibilizar esse conteúdo para quem quiser consumir, para quem quiser usar como guia. É isso, comunicação a serviço do negócio, do relacionamento, da inspiração. Com certeza, inclusive, ó, você que está assistindo no YouTube, primeiro se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos episódios. E aqui embaixo já está o QR Code para acessar o LinkedIn da Nath, conecte-se com a Core Consultoria, né, para saber mais detalhes. E agora eu deixo espaço para as considerações finais, agradecendo mais uma vez. A Core Consultoria é nossa parceira desde o momento zero do Universo do Seguro. A gente nem pensava em criar o Universo do Seguro, já éramos parceiros de muitos anos, né? Obrigado pela presença. Queria te agradecer imensamente mais uma vez esse espaço para trazer as ideias, para conversar. Eu sou muito aberta. A Core é uma empresa de portas abertas. Para a gente sentar e conversar e trazer corretores e de outros mercados também, consultores, jornalistas e esse ganha-ganha. O mercado se fortalece, os mercados se fortalecem quando as relações se fortalecem. Então, estamos indo na mesma toada,
né? Então, obrigada, né? Parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que você tem um jeito muito dinâmico de fazer comunicação nesse nosso mercado. Isso é muito bacana, essa renovação. Então, parabéns e muito sucesso. Obrigado, né? Sucesso para nós. Ganhei meu dia aqui e fica o convite. Semana que vem tem mais podcast do Universo do Seguro. Fique com a gente, porque com o Universo do Seguro estamos cada vez mais juntos. Obrigado, viu, Nath? Volte mais vezes.